prestigiando com sua presença e para quem rogamos bênção de luz, para que seu verbo flua de maneira fácil, aqueça o nosso coração e desperte o nosso espírito. Com você, Gilmara. Boa noite, pessoal. Já passei devagar aqui por causa da árvore. Eu estava me dizendo que um palestrante que falou e acabou derrubando a árvore. Imagine o susto. Mas hoje vamos falar um pouquinho, né? Acho que é um tema assim que muitas vezes a gente não quer falar, né? Que é sobre a morte. E aí, eu pensando nesse tema, eu disse, meu Deus, levar esse tema sobre morte às vésperas do Natal. Né? O povo vai dizer, oxe, o que a Gilmara já passou, 2 de novembro, né? O que a Gilmara quer falar sobre morte? Mas, justamente por isso, né? Jesus veio, e ele veio com uma missão, que é justamente mostrar para a gente o outro lado, que esse lado existe. E a gente só consegue chegar nesse lado quando o nosso corpo físico morre. E eu gosto muito de pensar nesse tema da morte, principalmente depois que eu conheci o Espiritismo. E cada vez que eu leio mais, que eu estudo mais, eu percebo a importância da gente abordar esse tema. Porque é um tema, eu até trouxe um textinho aqui, que no texto fala isso, que é um tema que a gente prefere não falar. Tem gente que corre como se nunca a morte fosse chegar, né? E do momento que a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Né? Então, por isso que eu trouxe esse tema e vou fazer também uma conexão com o Natal. E aí vocês vão ver que a morte não está isolada, não, do Natal, né? Do espírito natalino. Para a gente começar, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre o ciclo da vida. Não é porque a gente fala morte, morte, e quem já tem alguma familiaridade com o Espiritismo, a gente diz que não morre. Né? A gente não morre. E nós, espíritas, a gente não fala morreu, a gente fala desencarnou. E será que tem alguma diferença nisso? E o que é que isso tem a ver com esse negócio daqui, né, que eu trouxe? O ciclo da vida, que a gente estuda na escola. Né? Então, a gente nasce, cresce, reproduz ou não, envelhece e morre. Né? Alguns, como a gente sabe, nasce, morre, às vezes nasce morto. E o Espiritismo ele consegue explicar. Só que em nenhum momento a gente viu aqui, nasce e depois, no final, perde a vida. Né? Por quê? Porque a gente é ciclo da vida. Né? A vida, para nós espíritas, ela não é esse curto espaço de tempo que a gente vive aqui na Terra, não. A vida, para nós espíritas, é um eterno vai e vem. Eterno não, porque uma hora finda, quando a gente vira espírito puro. Mas é um constante vai e vem, onde horas estamos no mundo espiritual, que como o texto fala, a erraticidade, ora estamos encarnados. E o contrário de nascer é morrer. Né? Então, o contrário de morte não é vida, como muitas vezes a gente acha. Né? Então, quem nasce, morre. Mas a vida continua. Porque o que é que morre? O que morre é o nosso corpo físico. O nosso espírito, ele permanece vivo. E está aí a diferença entre morrer e desencarnar. Porque a morte é a morte do nosso corpo físico. E o desencarne é quando o nosso espírito deixa a nossa carne. Essa carne, esse corpo que a gente está vivendo. Então, desencarnar é diferente de morrer. E muitas vezes a gente pode desencarnar e continuar vivo. Outras vezes a gente pode morrer e não desencarnar.
E aí, Gilmara, como é isso? Um exemplo. Quando a gente morre e não desencarna, um acidente, tem essas experiências, só que nessas experiências de quase morte, volta. E nesse caso, volta, o espírito volta mesmo, né? E algumas vezes lembra, outras vezes não lembra. Né? Mas quando o corpo físico morre mesmo, que faleceu os órgãos, morte cerebral, e o espírito não desencarnou. Quando é que isso acontece? Um acidente de trânsito, uma morte violenta, um tiro, um suicídio, é uma morte violenta. O corpo físico morre, mas o espírito ainda está ali, ligado ao corpo físico. E esse processo, ele pode ser muito demorado. Muito demorado. O contrário, quando é que a gente desencarna e o corpo físico ainda não morreu? Muitas vezes, o espírito, que é mais evoluído, ele consegue se desprender do corpo físico e ali ainda há vida. O corpo físico ainda tem vida, mas o espírito não mais habita esse corpo físico. Pode acontecer, como? Por aparelhos. Mantém ali e muitas vezes o espírito já foi. E depois o corpo vai e morre porque o corpo não vive sem o espírito. Né? Então, existe essa diferença. Então, a gente, quando imagina a vida, a gente imagina horas no plano espiritual, horas aqui. E aí, por isso que existe essa diferença entre morrer e desencarnar. Né? Desencarnar, a gente vai. E a pergunta que está lá, né? Para onde eu irei quando morrer? Uma resposta óbvia, a gente vai para o plano espiritual. Mas em que lugar? Ou não, muitas vezes também a gente fica aqui, vagando. Quando há muito apego à matéria, muitas vezes o espírito, a gente, nem percebe que desencarnou. Nem percebe, continua frequentando os mesmos lugares, continua fazendo as mesmas coisas e acha que ninguém está se importando com ele, que ele está sendo ignorado. Eu vou na minha casa, falo com minha esposa, falo com meus filhos e ninguém me responde. Está todo mundo com raiva de mim, me ignorando. Muitas vezes morre e fica do lado do caixão, do lado do corpo físico, sentindo a decomposição do corpo físico. Outras vezes vai, e como já falei aqui, antes mesmo até da morte do corpo físico, ele já foi embora, já não está mais aqui. Muitas vezes não fica nem para o velório, é socorrido. A espiritualidade vem, resgata. E aí começa um novo aprendizado no plano espiritual. Porque quando a gente chega lá, é quase como quando a gente nasce. Passa por um período de perturbação e nesse período a gente tem que reaprender a viver como espíritos. Olha que interessante. E aí a gente vai o quê? Quando a gente tem um determinado merecimento, a gente vai para colônias espirituais, postos de socorro. Muitas vezes a gente passa por hospitais lá no plano espiritual. Alguns livros, vou citar alguns de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, o que eu peguei o último para colocar aqui algumas coisas na palestra, é Morri, e Agora, o nome do livro. E nesse livro, ele relata várias situações em que diversas pessoas, como enfermeiro, espírita, político, pessoas que tinham problemas de doenças físicas, doenças mentais,
elas desencarnam. E como é que elas chegam no plano espiritual? E aí a gente vê que acontece as mais variadas formas, né? Então, uma coisa interessante é, a gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente desencarna. A gente continua tendo os mesmos gostos, a gente continua tendo as mesmas percepções e leva a malinha da gente. Mas a malinha que a gente leva é a malinha das nossas ações. Então, a gente lembra, a gente recorda de tudo de bom e de ruim que a gente fez nessa vida. E chegar lá, isso é o que vai contar para dar o pontapé inicial da gente como espíritos. Nesse livro tem um caso de um espírita, e ele já perto da morte, já idoso, e ele ficava pensando, eu não fiz tudo que eu poderia ter feito. Eu podia ter ajudado mais, eu podia ter feito mais caridade. Então, ficou nesses pensamentos e ele sentia próxima à hora da morte. E ele ficou assim, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer quando chegar do lado de lá? Morri, e agora? Como diz o título. Então, ele acaba morrendo, e quando chega do outro lado, ele é imediatamente socorrido. Socorrido por quem? Quem é que vem acolher a gente? Né? Existem sempre espíritos que fazem esse trabalho, inclusive de ajudar o nosso espírito a se desligar do nosso corpo físico. E muitas vezes espíritos amigos, quem? Parentes nossos que nos antecederam, às vezes um pai que foi pai em outra encarnação, mas não é nessa que está lá do outro lado, e que muitas vezes quando a gente chega lá, a gente nem lembra que aquele espírito foi nosso pai. Por quê? Outro detalhe, quando a gente chega lá, dependendo do que a gente fez em outras encarnações, a gente não tem a recordação imediata. Porque se a gente fez muitas coisas ruins, isso vai prejudicar. E Deus é tão bom que Ele não permite que a gente lembre, porque já estamos passando por uma perturbação, que é a mudança de estado, e aí essas lembranças irão nos prejudicar ainda mais. E aí, muitas vezes vem a pergunta, voltando à história do espírita, né? Então ele chegou lá, ele foi socorrido, ele foi para uma colônia espiritual porque ele tinha merecimento, apesar dele estar com esses questionamentos, ele tinha merecimento porque ele realmente ajudou, ele realmente fez caridade, e tudo isso foi levado em conta. E chegou lá, ele recebeu todo o auxílio, ele ficou por um período sendo tratado. Depois que ele se recuperou, ele foi trabalhar lá do outro lado. Outra situação, quem morre por alguma doença. E aí tem outro livro de Vera Lúcia Marinzec, que ele é bem interessante, e o nome é Deficiente Mental, porque fui um. E nesse livro narra várias histórias, os próprios espíritos narram histórias de que eles vieram para cá com alguma deficiência mental e eles passam a chegar, quando eles chegam do outro lado, eles entendem porque nessa encarnação eles vieram com essa deficiência mental. E o mais importante, quando eles chegam lá, se eles vivenciaram esse período, que algumas vezes é curto e outras vezes é mais demorado, porque teve espíritos que relatou que viveram 40, 50 anos, se eles vivem esse período com resignação, quando eles chegam lá, qual é a primeira alegria que eles têm? De se sentirem mesmo curados. Então, eles chegam do outro lado e eles pensam, agora eu falo e as pessoas me compreendem. Agora eu consigo me mexer, eu consigo andar, eu consigo correr, eu consigo raciocinar. Porque o que eles narram é que como espíritos, em um corpo que não consegue expressar tudo aquilo que o espírito tem, é como se eles tivessem
aprisionados nesse corpo. Mas isso é ruim? Muitas vezes não. Porque muitas vezes o vir para cá em um corpo que não consegue se expressar é também uma forma de esquecer todo o mal que foi praticado em outra encarnação. E a consciência com remorso, ela precisa desse período aqui para esquecer todo o mal. Olha como Deus, até nesse ponto, ele é sábio. Porque dependendo do que eu fiz em outra encarnação, e quando eu me arrependo, esse arrependimento é tão grande que eu não suporto aquela dor de lembrar do que eu fiz. E aí Deus me coloca em um corpo onde eu não consigo pensar. E nesse momento em que eu passei aqui encarnado, eu esqueço. E quando eu volto lá para o outro lado, por ter suportado esse período aqui encarnado com resignação, eu me sinto quite com essa minha dívida. E aí chega lá do outro lado, eu lembro porque eu vim dessa forma. Mas para eu lembrar porque eu vim dessa forma, eu preciso de um preparo. Então, muitas vezes, a maioria desses espíritos ficam em hospitais, sendo cuidados, e quando eles já estão completamente recuperados, aí eles vão para a colônia e começam a trabalhar. Outro livro também interessante, que é muito bonito, conta a história de Rosângela, uma menina que morreu de câncer aos 14 anos, e ela conta como é a vida dos que morrem na infância e na adolescência, como eles são recebidos lá no plano espiritual. Todas as crianças e a maioria dos adolescentes, eles vão diretamente para colônias. Algumas crianças e alguns adolescentes, quando são espíritos mais evoluídos, eles conseguem tomar a forma da encarnação anterior. Como é isso, Gilmar? Então, nasceu uma criança, essa criança morreu, digamos, aos 4 anos. Se ele for um espírito evoluído, ele não volta para o plano espiritual como aquela criança de 4 anos. Ele lá no plano espiritual, ele reassume a personalidade, a imagem da encarnação anterior. Mas isso, como eu disse, quando são espíritos evoluídos, mais evoluídos. Quando o espírito não é, ele chega lá no plano espiritual e como criança. E engraçado é que eles continuam a vida. Vou contar aqui um casinho que é bem engraçado mesmo, né? Eu estava com o meu filho ensinando a tarefa da escola dele. E aí eles, mamãe, eu não quero fazer essa tarefa mais não. Eu prefiro morrer a fazer essa tarefa. Eu disse, eita, meu filho, você prefere morrer a fazer essa tarefa? Ele disse, Aí tem um livro, que o nome do livro é Mensagem de um Pequeno Morto, que também é de um adolescente que morreu e ele volta através dessa psicografia para dar notícias ao irmão dele que ficou. E nesse livro ele diz bem assim, que chegou lá no plano espiritual e que ele teve que frequentar a escola. Eu disse, pois é, mas não adianta, porque você morre e chega lá, você vai ter que estudar do mesmo jeito. Já pensou? E ainda vai estudar tudo que você não estudou aqui, estudar lá. Vai ter que estudar igualzinho. Aí tudo dele é me prove. Me prove. Aí eu peguei o livro, li o trecho para ele. Mamãe, tem um jeito, é estudar mesmo. Vixe, agora eu fiquei pensando, pior é quem morre bebezinho, né? Que vai ter que estudar tudo lá, do outro lado. Eu digo, tá vendo? É isso mesmo. E nesse livro, Flores de Maria, mostra lá a colônia, que o nome da colônia é Flores de Maria,
em que todas as crianças, elas frequentam realmente a escola. A Rosângela, ela teve esse câncer e ela ficou atrasada nos estudos porque ela parou 2 anos de estudar. E ela ficou na 4ª série. E quando ela foi lá para o plano espiritual, ela voltou para a 4ª série. E aí ela correu nos estudos para poder conseguir acompanhar a turma. E além do mais, eu digo, além de tudo, aqui você vai para a evangelização só uma vez na semana, e lá tem aula de evangelização todo dia. Todo dia tem aula. Então, meu filho, não tem como escapar, não. Né? E aí ele se conformou e foi fazer a tarefa dele. E é isso, então chega lá, eles vão estudar, eles se formam, tem aula de esportes. Aí tinha uma menina que morreu afogada, ela tinha trauma de água, foi fazer aula de natação lá no plano espiritual. Agora, olha uma coisa importante aqui pra gente. Tinha uma amiguinha da Rosângela que sofria muito e ela não saía do hospital. As outras saíam do hospital, iam para a colônia, retomar os estudos, fazer as atividades, trabalhar, porque lá eles trabalhavam. Ela saía cuidando dos bebezinhos, então uma vez na semana ela ia lá no berçário e cuidava dos bebês. E essa amiga dela não saía do hospital, não queria sair do hospital, e ficou ali naquele cuidado intensivo no hospital. E vocês querem saber por quê? Os pais choravam muito e isso acabava prejudicando a evolução da filha lá. Então, olha o apego da gente. Né? O que eles relatam muito em todos esses livros é o pensamento dos encarnados para os desencarnados. A mãe de Rosângela, ela tinha uma irmã que era simpatizante do espiritismo e depois a irmã acabou virando espírita e a família inteira também. E a família dela dizia bem assim, eu quero que onde ela esteja, onde você esteja bem e feliz. E era esse sentimento que ela recebia. Então, quando ela recebia da mãe e do pai, que eles queriam que ela estivesse bem feliz, ela queria estar bem feliz para que ela estivesse cumprindo aquilo que eles queriam que ela fizesse. Então, isso ajudou muito a Rosângela a seguir lá no plano espiritual. Mas isso não só com os filhos, não. Com qualquer parente desencarnado da gente. Quando a gente se apega muito, se eles não são atraídos para o lado tá perto da gente, como algumas vezes acontece, atrapalha a evolução deles lá. Quantas psicografias são recebidas de parentes dizendo, não chore, eu estou bem. Porque o apego da gente faz com que eles se sintam mal. Da mesma forma que muitas vezes, quando a gente é muito apegado à nossa família aqui, e que muitas vezes a gente fica em casa sem saber que morreu, e próximo ou de um filho, ou da esposa, ou do esposo, a gente também pode acabar obsidiando aquele familiar. E aquele familiar acabar se sentindo mal. Se eu faleci, se eu morri de alguma doença, e eu ainda fico com os resquícios, porque eu ainda estou aqui no plano material, não consegui ir, e eu sinto uma dor, eu posso acabar transmitindo essa dor para aquele meu familiar. Então, olha como é importante a gente entender todas essas questões que envolvem a morte. Né? O quanto, muitas vezes, quando eu saio daqui com uma preocupação, como eu me apego a essa situação. Tem um texto, que é do livro de Chico, que o nome é Treino para a Morte. E ele diz, né, que a gente resolva tudo, que a gente faça tudo que a gente tiver que fazer. Porque quando a gente for, a gente não vai ficar com preocupação nem com nada que nos ligue a esse plano material. Muitos dizem, se eu morrer, eu vou deixar meus filhos. O que é que vai ser dos meus filhos? Se a gente tiver que morrer,
a ausência de um pai ou de uma mãe vai precisar ser vivenciada pelos filhos. E é difícil a gente entender isso e muitas vezes aceitar. Ou a perda de um filho, né, que é muito dolorido. Né? Então, como que a gente aceita? Né? Mas está, muitas vezes, ali na programação reencarnatória daquela criança. Ela veio por um período programado. E se a gente aceitar isso, também vai estar fazendo bem para eles. Nesse livro tem algumas personagens narradas por Rosângela que elas sofrem muito por conta do apego dos pais a ela. E são personagens que ficam sofrendo muito nos hospitais espirituais. Muito, muito mesmo. Vale muito a pena ler. Agora vamos, senão o tempo passa e eu não leio. Aqui é a introdução do livro Morri Agora, feita por Antônio Carlos, que é o espírito. E eu trouxe ela na íntegra, ela é pequenininha, mas dá essa noção, que ele diz, morri, e agora? Muitas vezes já desencarnei, e em todas indagava-me, ao ter consciência de que mudara de plano. O que será de mim? Tive medo, na maioria das minhas desencarnações, ao me defrontar com essa situação. E a resposta somente foi tranquila quando tive boas ações me acompanhando. Morri, desencarnei. Como definir essa passagem? É uma viagem que fazemos? Para onde iremos? Como ficaremos? Como será nossa vida no além? Quem irá conosco? Então, essas são perguntas. Eu acho tão engraçado isso, né? Porque a gente já morreu tantas vezes e a gente não lembra e tem medo da morte. E quantas vezes a gente já morreu? Né? Tantas perguntas. E como receamos as respostas? Viagem, talvez seja melhor dizer mudança. E são muitos os locais para onde poderemos ir. A espiritualidade é enorme. Há lugares lindos e outros nem tanto. E somente nossas obras nos acompanham. Olha o que nos acompanha. Somente as nossas obras. Os prudentes levam consigo as boas ações que lhes dão de imediato agradáveis frutos, o merecimento de ser acolhido em planos elevados, onde há amigos que os orientam e auxiliam. Minha gente, como é importante esse merecimento. Quando o espírito ele não tem merecimento, até para ajudar nesse desprendimento do espírito do corpo físico, se ele não tiver merecimento, vem espíritos para vampirizarem o restante da energia vital. E só isso já causa um sofrimento tremendo ao espírito que está chegando no outro lado. Então, ser acolhido, ser recebido, ter essa ajuda no desligamento é já uma bênção que a gente merece ou não, dependendo de quê? Das nossas boas ações. Tem um livro, deixa eu ver se eu lembro o livro dele, que é um livro que conta um acidente um acidente num carnaval. Acho que é um livro do Manuel Filomeno de Miranda. E Nas Fronteiras da Loucura. E tinha um rapaz que estava dirigindo o carro, que estava bastante embriagado e causa um acidente. Tinha 5 rapazes dentro do carro. A morte foi a mesma. Cada um foi socorrido e chegou do outro lado de uma maneira diferente. Teve um rapaz em especial que estava com o auxílio da avó, porque a avó já imaginava que iria acontecer isso, e ela, inclusive, tentou induzir os outros rapazes que estavam ali no carro para pararem e saírem, só que eles estavam tão embriagados que o álcool por si só já impedia essa conexão. Inclusive, ela tentou falar mentalmente com o neto, mas não conseguiu. Mas ele teve esse merecimento, então ele foi resgatado logo que aconteceu o acidente. Outros, principalmente o motorista,
ele não teve a mesma sorte. E aí o sofrimento é maior. Então, há também vários locais de bastante sofrimento. Tem o caso dos suicidas, tanto quando acontece em adolescentes, no livro também fala, eles ficam no local separado, isso quando já são acolhidos. Os suicidas, que alguns vão para o Vale dos Suicidas, outros ficam vendo a decomposição do corpo, né? Até quando algum espírito resolve afastar aquele espírito do corpo e leva para um local onde ele vai continuar sofrendo. Então, assim, é regra? Não. Morreu e vai para o Vale dos Suicidas? Não. Cada um vai vivenciar aquilo que digamos assim, que contribuiu ou para o bem ou para o mal. Nesse livro Morri Agora, tem um suicida que ele dá o depoimento dele. E ele deu um tiro na cabeça. E ele ficava sentindo esse barulho no ouvido o tempo inteiro. E ele resolveu se matar porque ele estava com muitas dívidas. E ele não tinha coragem de dizer para a família que estava falido. E, por não ter coragem de dizer para a família foi gastando. Ele teve um relacionamento extraconjugal, a mulher ficou sabendo, e depois que ela ficou sabendo, ele disse que não teve importância nenhuma, que foi a única vez, mas ela disse, se ele vai gastar dinheiro com a outra, eu vou gastar também. E aí começou a gastar. E aí, em um determinado momento, ele resolve tirar a vida dele. E aí, o que foi que ele percebeu? Que não morre, que a vida continua, né? Que o corpo físico foi que morreu, ele ficou sentindo, né? O tiro, ficou vendo que ele deixou a família em uma situação terrível, porque a família teve que vender tudo para pagar as dívidas. Mesmo assim, não pagou nem a metade das dívidas. Aí os filhos foram trabalhar. E os filhos passaram a ter raiva dele, porque ele não teve coragem de enfrentar aquela situação. Do outro lado, ele recebia a raiva dos filhos, ele viu todo o processo do enterro dele, ele ficou perto do corpo físico quando estava em decomposição, começou a sentir já os bichinhos já comendo o corpo físico, só que quando chegou nesse ponto, ele foi retirado e foi levado para o Vale dos Suicidas. E lá no Vale dos Suicidas, ele continuou sofrendo, até quando ele realmente se arrependeu e foi levado para uma colônia espiritual. E ele disse que sentia ainda o ódio das pessoas, né? A mulher, ele falou que ela não conseguiu perdoar ele, os filhos conseguiram perdoar. E o que ele queria era uma oportunidade de reencarnar, tanto para esquecer esse sofrimento, quanto porque toda vez que ele lembrava do suicídio, ele sentia e ouvia o barulho do tiro na cabeça, mesmo depois de já estar recuperado. E se reconciliar com as pessoas que não tinham perdoado ele. Né? Porque teve os espíritos, por exemplo, ele pegava dinheiro emprestado para investir esse dinheiro e teve uma crise econômica e ele não conseguia mais devolver esse dinheiro. E teve muita gente, dessas pessoas que ele pegava dinheiro emprestado, que ficou na miséria. E aí espíritos que eram vinculados a essas pessoas, ou até pessoas que morreram mesmo, começaram a obsediar ele. E os espíritos diziam, mas por que você pegou o dinheiro de fulano, se você já sabia que você não ia ter como pagar? E maltratavam ele. Então, tudo que acontece do outro lado vai decorrer das nossas ações aqui. Vamos continuar. Infelizmente,
As más obras são pesadas e prendem quem as coleciona em lugares não tão agradáveis, e seus frutos são amargos. Também fazer essa mudança sem obras é como estar oco, vazio e infeliz. Continuamos no além como somos, com os mesmos conhecimentos, costumes, odiando ou amando os outros. A maioria das pessoas, ao ter o corpo físico morto, indaga: e agora? E conhecimentos vêm à mente, a mudança está e acontecimentos vêm à mente, a mudança está feita. Será uma passagem feliz para aqueles que viveram encarnados, fazendo jus ao merecimento de ser socorrido e permanecer entre amigos bondosos. Terão surpresas desagradáveis os que agiram sem piedade e sem seguir os ensinamentos de Jesus, que recomendou que fizéssemos ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Convidamos, aí ele convida, para ler o livro, que aqui é a introdução do livro. Convidamos alguns amigos para que narrassem como foi defrontar-se com a desencarnação. Espero que nossos leitores acreditem nos casos aqui narrados, pois são verdadeiros, e que aproveitem a oportunidade da encarnação, vivendo no bem para o bem, a fim de merecer, ao desencarnar, serem socorridos. Antônio Carlos, lá, psicografia de Vera Lúcia Mariseca de Carvalho, e o livro é esse. Então, a gente acaba, como eu já falei, colhendo esses frutos. Se a gente é bom, a gente vai já ter esse merecimento já do momento do desencarne. E depois, levado para um... E é engraçado, que vai para um hospital, e em vários livros a narrativa vai aprender a viver como desencarnado. E a gente vai construindo uma história lá também. Muitas vezes é permitido que a gente lembre das vidas passadas, como eu já falei, e outras vezes não, porque é tão forte, que não dá para a gente lembrar. Do que a gente fez, vai mais fazer mal do que bem. Então, pode ser que a gente não lembre. E para que a gente lembre, é preciso ter um preparo. Geralmente, vai para alguma sessão, lá com algum mentor da casa espírita, lá da casa espiritual, onde foi acolhido, e ali, naquela sessão, é feito. Poucos conseguem ter essa memória espontânea. Poucos conseguem ter. Passando mais um pouquinho, já para a gente ver essa questão do Natal. Como a gente viu ali no finalzinho do texto, assim, que Jesus ensinou para a gente, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e não fazer ao próximo aquilo que a gente não gostaria que fizesse. Então, se a gente está falando aqui em morrer, e como a gente vai chegar lá do outro lado, é importante que a gente saiba viver pensando nisso também. E como é que a gente faz? Aqui, viver como se não houvesse amanhã. O destino de todos os seres vivos é a morte. Morrem flores, plantas, bichos, gente. Até mesmo as estrelas, que nascem em uma explosão de luz, chegam à finitude. Morremos um pouco todos os dias. Cada anoitecer nos relembra que mais um dia se passou em nossa vida. Em relação a isso, se a gente pensar, todo dia realmente a gente morre um pouco. Todo dia a gente morre, e nesse dia mesmo a gente pode pensar, o que eu morri hoje de ruim e o que morreu em mim hoje de bom. O que eu quero amanhã, nessa nova oportunidade de estar encarnado, que morra em mim de ruim e que continue vivo em mim de bom. Se a gente pensa nisso todo dia, de uma certa forma, a gente se prepara para a grande partida. E aí vem uma questão, que a gente diz, se a morte nos convidasse agora, será que estaríamos preparados? Porque a gente nunca pensa, Mas muitas vezes acontece. Todo mundo aqui, acho que conhece alguém que morreu de repente. Que morreu de... E aí?
Qual foi a malinha que você aprontou? Então, não é um tema macabro. É um tema que a gente precisa pensar. E que a gente vive ele todos os dias. Porque cada dia morre um pouquinho da gente. E cada dia nasce também um pouquinho. E isso nos deveria ser um alerta para os rumos que damos à nossa existência. Mas por que a morte nos assusta de tal forma? O sábio se prepara para morrer. Mas, para a maioria dos seres humanos, a simples menção da palavra morte é um trauma. Não falamos de morte como se falar nisso pudesse atraí-la. No entanto, preparar-se para morrer é útil, necessário mesmo. Não se trata de uma atitude mórbida, mas de naturalidade perante o ciclo que rege a vida. Naturalidade? Sim. Pois em nossa vida a morte é uma certeza. Podemos até não saber quando e onde ela virá, mas virá certamente. Não costumamos refletir sobre a nossa própria morte, sempre a imaginamos muito distante. E por isso vamos adiando a resolução de pendências que poderiam ser solucionadas agora, com calma. Portanto, vale a pena iniciar uma preparação. Quer uma fórmula simples? Viva como se fosse o seu último dia. Faça o bem, seja amável e gentil. Se a gente pensar, rapidinho aqui, né? Se a gente pensar, não, gente, se eu morresse hoje, será que eu brigaria por aquela toalha molhada na cama? Se eu morresse hoje, será que eu brigaria porque a mulher deixou os cabelos lá grudados no azulejo do banheiro? Pagou o boleto? Mas será que eu iria me estressar, gritar em casa por causa do boleto? É isso que realmente importa? É isso que a gente leva? Não. São as nossas boas ações. Será que aquela cortada que eu dei no trânsito, aquele grito que eu dei no meu filho, se eu pensasse, se eu fosse hoje, isso valeria a pena? Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a dar importância e valor àquilo que realmente importa. Porque a gente não vai chegar lá do outro lado, né? E se a gente chegar do outro lado com essa preocupação, com certeza não iremos estar num bom lugar. Porque se eu chegar lá do outro lado preocupado se eu paguei o boleto, eu vou ficar perto do boleto. Eu não vou embora. Eu vou ficar perto do boleto. Se eu chegar lá do outro lado pensando no dinheiro que eu deixei guardado, pensando no que vão fazer, eu vou ficar lá perto do dinheiro. Se eu chegar lá do outro lado e pensar, que minha mulher ou meu marido vai se casar com outra, eu vou ficar do lado dela. E nem eu vou ser feliz, nem ela. É isso que a gente quer? Não. Então, por que falar nisso no Natal? Não é uma época que a gente para pensar nessas coisas? Fazer o balanço do ano, às vezes para, né? Às vezes nem para. Mas é uma época onde o próprio céu se abre em festa. É uma época onde a espiritualidade desce em peso aqui para a Terra. Porque também é uma época onde há mais solidariedade, onde há mais doação, onde há mais amor, onde a gente se reúne com os nossos familiares. Então, realmente, ao contrário do Carnaval, que é uma época onde os espíritos dessa vibração mais baixa vêm tudo para cá, o Natal é uma época realmente abençoada. Porque é uma época que faz a gente refletir. É uma época onde a gente enxerga, nem que seja uma vez por ano, o próximo. E por que não pensar que esse fim
né, pode estar próximo. E que a gente vai para algum lugar. E o que vai definir a gente nesse lugar é como a gente tratou o nosso próximo aqui. E por que não levar isso para o ano inteiro? Porque, assim, muito longe de virar santa, né? Muito, nem é minha pretensão. Porque até o santo, que não é santo, sofre. Tem um livro que eu acho que é de... Como é o nome dele? Não é Hermínio, não. Esqueci agora. Que tem é o que é o repórter, meu Deus. Humberto de Miranda. Ele tem um livro em que ele narra algumas histórias também, né? E tem uma dela que era um santo, de um rapaz, que ele era tido aqui como santo. Quando chegou lá do outro lado de santo, ele não tinha nada. Nunca teve, nem encarnado. Mas o povo achava que ele era um santo. O que essa criatura sofreu de tanta gente pedindo coisa para ele, não é brincadeira. Então, até para ser santo, a gente tem que saber o que faz. Porque senão chega do outro lado, vai sofrer. Né? Mas, assim, longe de querer ser, e tenho ainda milhões de coisas para corrigir, mas quando a gente prepara isso, quando a gente lê esses livros, é muito difícil que um pouquinho não faça a gente refletir. Né? É diferente eu estar aqui 50 minutos falando para vocês e vocês estão ouvindo. Alguma coisinha acaba ficando. Mas para ler um livro desse, eu levei, no mínimo, dependendo da grossura do livro, umas 3, 4 horas. Fiquei mergulhada nesse tema. A gente acaba, quer queira, quer não, absorvendo. E como é importante isso para trazer para a nossa vida essa vivência. Porque não adianta a gente saber de cor o Evangelho, saber de cor tudo isso, se a gente não pratica. Vocês lembram lá na mensagem, quando a gente volta daqui oco, também não faz muita coisa. E o que é voltar daqui oco? Eu não fiz o mal, mas também não fez o bem. Não adiantou de muita coisa, ficou ali. Né? A balança ficou equilibrada, não fez o mal, mas também não fez o bem. E a gente também é cobrado por aquele bem que a gente deixa de fazer. Para a gente ir concluindo, então, não deixe para amanhã as palavras de afeto, os gestos de amor. Diga à família o quanto você ama. Deixe os papéis em ordem, os assuntos encaminhados. Se há mágoas, esqueça, perdoe, vire a página. Se há assuntos por resolver, esclareça, converse, enfim, resolva. Não deixe espaço para não deixe espaço para que um dia você lamente não ter falado na hora certa. Viva a vida de forma simples e bela, para que, ao encerrá-la, não haja muitos arrependimentos. Então, essa é a dica para que a gente o quê? Pratique nesse Natal. E qual o verdadeiro sentido do Natal? Deve ser o de autoconscientização. Né? Para a gente se conscientizar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer para me melhorar e melhorar a vida de quem está em volta? E muitas vezes não é grande coisa não, é de quem está em volta mesmo, dos nossos familiares, daqueles que dividem o dia a dia com a gente. Ali no trabalho, não precisa sair para fazer caridade, para ir. Não, é tornar a vida melhor daqueles que compartilham a vida com a gente. Então, deve ser o de autoconscientização, buscando a comunhão com os valores do bem, ligados aos interesses do espírito e da vida mortal, porque a Terra, para os encarnados, é apenas um curso de pequena duração, e ninguém fica na escola a existência inteira. Um dia voltaremos para casa para avaliar os deveres realizados. Então, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Né, que a gente faça essa mudança. Porque quando Jesus chegou aqui, foi isso
que ele veio ensinar. Ele veio ensinar a gente a viver aqui respeitando as leis de Deus, para que quando a gente chegasse do outro lado, que ele foi para mostrar que esse outro lado existe, a gente conseguisse, né, viver perto dele. Né? Então, essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem que Jesus deixou e essa é a mensagem que eu compartilho com vocês, né? Que a gente aprenda a amar e que a gente distribua esse amor. Com certeza já seremos felizes nessa vida e muito mais felizes na próxima, né? E desejo uma boa semana, um feliz Natal, com muito amor, com muita paz para todos e não tenham medo da morte, porque a gente vai chegar lá um dia. Muito obrigada, Senhor. Muita paz para todos. Gente, após as reflexões trazidas e tão bem conduzida pela expositora da noite, Gilmara Alves, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade e esperamos em Deus que tenhamos compreendido a mensagem que pode ser traduzida. Somos os artífices, os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E nessa compreensão, só nos resta agradecer a Deus, ao Senhor da vida, ao Pai do céu, como queremos chamá-lo, por mais uma noite de